Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre teoria dos conjuntos, hoje com a aula número 3, operações com conjuntos. Bom pessoal, a primeira operação em que a gente vai já mostrar aqui para vocês, né, é a união de conjuntos, tá? Como o próprio nome sugere, união, né? Então, tendo dois conjuntos A e B quaisquer, né, a união entre eles é formada por elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B, tá? Então, em outras palavras, basta a gente unir os elementos de A com os elementos de B, tá? Desses conjuntos, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Na letra A, nós temos esse conjunto aqui, 2 e 3, é para fazer a união, cujo símbolo é esse aqui, né, união, com o conjunto 4 e 5 e 6. Então, como é que vai ficar se eu vou unir os dois conjuntos? Então, vai ficar 2, 3, 4, 5 e 6. Assim fica a união dos dois conjuntos, tá? No caso da letra B, ó, é para mim unir o conjunto que tem os elementos 2, 3 e 4 com o conjunto que tem os elementos 3, 4 e 5. Né? Como que vai ficar então essa união? Ó, os elementos 2, 3, 4 e 5. Vejam, pessoal, que eu não repeti o número 3 e o número 4 duas vezes, né? Então, a gente só coloca eles uma única vez aqui no conjunto correspondente à união dos dois, tá? Vamos lá. A letra C é para mim fazer a união entre 2 e 3 e 1, 2, 3 e 4, né? Então, como que vai ficar a resposta? Vai ficar 1, 2, 3 e 4, né? Ficou o segundo conjunto da sequência aqui, ó. Por quê? Porque os elementos do primeiro conjunto já estavam inseridos, contidos dentro desse segundo conjunto, né? Bom, vamos lá. Na letra D, nós temos que fazer a união desse conjunto que tem os elementos A e B com o conjunto vazio. Né? O vazio é como se fosse lá o zero. Né? Então, eu vou unir esse conjunto com o conjunto vazio, então vai ficar A e B, correto? Ou seja, o próprio primeiro conjunto aí nesse exemplo, ok? Bom, pessoal, a segunda operação é a intersecção de conjuntos, tá? O que é a intersecção de dois ou mais conjuntos, tá? É um novo conjunto que vai ser formado pelos elementos comuns, pelos elementos que pertencem ao mesmo tempo a todos os conjuntos envolvidos, tá? Então, vamos lá, exemplo. Se A é igual a 1, 3, 5, 7, B é igual a 1, 3 e 4, e C é igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, então, letra A, A intersecção com B. Vamos lá, esse é o símbolo, então, da intersecção, tá? Ao contrário lá do símbolo da união. Então, a intersecção com B é eu identificar os elementos que são comuns aos conjuntos A e B ao mesmo tempo. Quais são os elementos que são comuns aos conjuntos A e B ao mesmo tempo? A gente pode perceber que é o elemento número 3, né? Então, a resposta aqui, ó, A intersecção com B é 3, tá? Na letra B, pede A intersecção com C, ou seja, o que tem de comum entre os elementos do conjunto A e do conjunto C? A gente pode observar que é o 3, o 5 e o 7, ó. Tem no conjunto A e também tem no conjunto C, o 3, o 5 e o 7. Então, essa é a resposta, tá? É a intersecção dos dois. Bom, na letra C, pede a intersecção dos conjuntos B e C. Então, o que a gente tem de igual aqui no conjunto B e C? Né? Quais são os elementos comuns? É o 3 e o 4. Então, a gente escreve aqui, ó, né? O 3 e o 4. Na letra D, pede a intersecção entre os conjuntos A, B e C. Ou seja, o que a gente tem de igual nos três conjuntos? Vamos lá, vamos analisar. O 1 não, porque o 1 falta no conjunto C. O 3, esse sim. Né? O 4 tem no B e no C, mas no A não tem. Né? Então, por enquanto, é só o 3. O 5 tem no A e no C, mas não tem no B. Né? O 7 tem no A e no C, mas não tem no B. Ou seja, o que a gente tem de igual ao mesmo tempo nos três conjuntos? Apenas o elemento número 3, correto? Então, a resposta aqui, pessoal, é 3, beleza? Então, essa é a intersecção de conjuntos. São os elementos comuns aos conjuntos envolvidos, tá ok?
A terceira operação que a gente vai ver agora, pessoal, é a diferença de conjuntos, tá? Então, a diferença entre dois conjuntos A e B quaisquer é dada pelos elementos que pertencem a A e que não pertencem a B, né? Ou seja, realmente, de fato, como sugere o nome, a diferença entre eles, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Se A é igual a 1, 3, 5, 7 e B é igual a 1, 3 e 4, então, vamos lá, na letra E eu estou pedindo para fazer A menos B. Então, para facilitar, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os elementos do conjunto A, né? Vamos listar todos eles aqui, 1, 3, 5, 7, menos os elementos do conjunto B, que é 1, 3 e 4. Tá? Então, agora a gente pode pensar assim, ó. O primeiro conjunto da sequência é o conjunto A. O segundo conjunto da sequência é o conjunto B, porque eu tenho que fazer A menos B, correto? Então, o que eu tenho do segundo conjunto dentro do primeiro? Né? Quais são os elementos do segundo conjunto que estão dentro do primeiro? Né? Então, é o 1 e o 3, certo? Então, aqui no primeiro conjunto, eu vou eliminar o 1 e o 3. E aí eu vou escrever o que sobra. Mas é óbvio que eu vou escrever o que sobra só do primeiro conjunto. Ou seja, sobrou o 5 e o 7. Essa é a resposta. Esses são os elementos correspondentes à operação do conjunto A menos o conjunto B. Então, o conjunto A menos o conjunto B fica 5 e 7, beleza? Agora, na letra B, está pedindo para me fazer o contrário, B menos A. Ou seja, professor, vai ficar a mesma coisa? Não, porque mudou a ordem. Né? É como se a gente tivesse que fazer, sei lá, 5 menos 2 e 2 menos 5. A gente sabe que dão resultados diferentes, né? Um fica 3 positivo e o outro fica 3 negativos. A mesma coisa acontece aqui, ó. Então, vamos repetir os elementos do conjunto B, que é 1, 3 e 4, menos o conjunto A, que é 1, 3, 5 e 7. Agora, pessoal, o que eu tenho do segundo conjunto dentro do primeiro? Né? É o 1 e o 3. Se eu eliminar o 1 e o 3 aqui do primeiro conjunto, sobra quem? Sobra o 4. Né? Então, a resposta aqui é 4. Então, volto a frisar, você tem que olhar o que sobra apenas do primeiro conjunto. Tá? Não pode incluir os elementos do segundo junto na resposta. É o que sobra apenas do primeiro conjunto da sequência aqui. Beleza? Então, essa é a diferença de conjuntos, pessoal. Bom, pessoal, então, vamos lá. Estou trazendo aqui mais exemplos para mostrar para vocês novamente essas operações. Né? Então, dados o conjunto A 0, 1, 2, 3 e 4, conjunto B 0 e 2, conjunto C 2, 3, 4 e 5 e o conjunto D 3, 4, 5 e 6, determine. Na letra A, então, pede A união com B. Então, vamos escrever aqui, né, pessoal? União do conjunto A com o conjunto B. Como a gente pode perceber, o conjunto B, os elementos do conjunto B já estão inseridos dentro do conjunto A. Então, a resposta aqui vai ser o próprio conjunto A, né? Ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4, beleza? Agora vamos à letra B. Aqui nós temos que fazer A intersecção com B, ou seja, quais os elementos que a gente tem em comum entre os conjuntos A e B? É o 0 e o 2, né? Então essa é a resposta, beleza? Na letra C pede A intersecção com D, ou seja, o que a gente tem de elementos comuns entre o conjunto A e o conjunto D? Como a gente pode perceber, é o 3 e o 4. Então, essa é a resposta aqui, correto? Bom, na letra C, pessoal, na letra D, pessoal, pede para fazer o conjunto A menos o conjunto B. Então, para facilitar, eu vou copiar aqui o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, menos o conjunto B, que é 0 e 2. Né? Ah, professor, eu consigo fazer já mentalmente, sem precisar fazer essa montagem? Pode, não tem problema. Eu estou fazendo aqui para facilitar o entendimento ainda de quem está com dúvidas, tá? Então, quando a gente montou nessa sequência, o que eu tenho de elementos do segundo conjunto dentro do primeiro? É o 0 e o 2. Então, se eu eliminar, sobra quem no primeiro conjunto? 1, 3 e 4. Então, a resposta é essa, 1, 3 e 4. Beleza? Agora, na letra E, pede para fazer o conjunto D menos o conjunto B. Então, eu vou copiar aqui. O conjunto D é 3, 4, 5 e 6, menos o conjunto B, que é 0 e 2. Né? Então, agora a gente vai olhar. Pessoal, o que a gente tem do segundo conjunto da sequência, que é o 0 e o 2, né? desses elementos 0 e 2, o que a gente tem desses elementos dentro do primeiro conjunto?
Nenhum, né? Ou seja, sobra o próprio primeiro conjunto da sequência aqui, ó, que é o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, essa é a resposta. Bom, pessoal, então, continuando, né? Agora, na letra F, nós temos que fazer aqui, ó, em primeiro lugar, A união com C e depois menos o conjunto B. Então, vamos lá. A união com C, pessoal. A união com C vai ficar 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu vou ter que fazer esse conjunto menos o conjunto B, que eu vou copiar aqui, ó, que é 0 e 2. Né? Então, o que eu tenho dentro desse segundo conjunto dentro do primeiro? O 0 e o 2. Sobra quem? 1, 3, 4 e 5. Então, essa é a resposta. Beleza? Vamos lá. Agora, na letra G, eu tenho que fazer A menos a intersecção do conjunto B com o D. Então, primeiro eu vou copiar o conjunto A, que é 0, 1, 2, 3 e 4, menos, agora eu vou fazer a resposta aqui, ó, de B intersecção com D. Então, pessoal, o que eu tenho de igual entre o conjunto B e o conjunto D? Nada, nenhum elemento. Ou seja, vai ser o conjunto vazio, né? E agora, fica fácil, né? Esse primeiro conjunto, que é o conjunto A, menos o conjunto vazio, vai sobrar o próprio conjunto A. Ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Bom, na letra H, nós temos que fazer A menos B, depois intersecção com D menos C. Então, pessoal, A menos B. Vou colocar a resposta direto dessa vez aqui, ó, tá? Tirando a falha na escrita, né? Que sempre dá um probleminha. Acho que eu vou ter que fazer uns erros de gravação ali, porque sempre acontece. Então, A menos B. Vamos lá, o que eu tenho do conjunto B dentro do conjunto A? O 0 e o 2. Se eu eliminar, sobra quem? 1, 3 e 4. Então, A menos B é 1, 3 e 4. Aí eu vou fazer intersecção com, ó, de novo a falha. De novo, né? É só para irritar o professor. Sozinho ele se irrita, né, aqui. Então, agora, D menos C. Então, pessoal, o que eu tenho do conjunto C dentro do conjunto D, né? Vocês podem perceber que é o 3, o 4 e o 5. Aí sobra quem no conjunto D? O 6, né? Então, aqui a resposta é o 6. Agora, eu tenho que fazer a intersecção entre 1, 3 e 4 e 6. O que eu tenho de igual nos dois conjuntos? Nenhum elemento. Ou seja, a resposta aqui é conjunto vazio. Beleza? Bom, na letra I, pessoal, nós temos que fazer aqui, ó. Eu vou copiar o colchetes. Primeiro, nós temos que fazer A menos B. A menos B a gente já fez até aqui anteriormente, que é 1, 3 e 4. Mas eu vou repetir. O que eu tenho do conjunto B dentro do A para me eliminar? O 0 e o 2. Sobra 1, 3 e 4. Tá? Então, a resposta aqui, pessoal, vai ser 1, 3 e 4. Beleza? Daí eu vou colocar aqui, ó. Tá? 1, 3 e 4. Aí eu vou ter que fazer a intersecção com a resposta de conjunto C menos o conjunto D. Ou seja, o que eu tenho do conjunto D dentro do C, pessoal? O 3, o 4 e o 5. Aí sobra quem? Sobra o 2. Né? Então, aqui a resposta é 2. Beleza? Eu vou fechar aqui, né? Colchetes, união com B. Vamos lá. Agora, pessoal, agora que eu reparei que eu deixei um parênteses antes aqui, não era nem para ter colocado ele, tá? Bom, 1, 3 e 4, intersecção com 2. O que eu tenho de igual nos dois conjuntos? Nada, né? Então, nada é conjunto vazio, ó. E agora eu vou ter que fazer a união do conjunto vazio com o conjunto B, né? O conjunto B é 0 e 2. Ou seja, pessoal, conjunto vazio, união com o conjunto B, que é 0 e 2, vai ser o próprio 0 e 2, beleza? Então, é assim que fica para fazer esses exemplos, assim que a gente tem mais operações, né, na mesma questão para fazer, beleza? Exemplo 2, então, para a gente finalizar, pessoal. Dados os conjuntos A e B, determine. Aí tem as operações, né?
Percebam que antes de a gente resolver isso aqui, pessoal, essas operações, a gente precisa definir aqui quem são os elementos dos conjuntos. A gente precisa escrever todos eles por extensão, né? Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó, beleza? O conjunto A, pessoal. O conjunto A está falando assim, ó. X pertence ao conjunto dos números naturais com restrição ao zero, tal que x é maior que menos 3 e x é menor ou igual a 5. Então, se pertence ao conjunto dos números naturais, né, com restrição ao zero, significa que eu vou ter que começar com o número 1. Né? Então, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 5 faz parte do conjunto porque o x tem que ser menor ou igual a 5. Tá? Tem o tracinho ali embaixo. Ó. Então, esse é o conjunto A. Bom, o conjunto B está dizendo assim, ó, x pertence ao conjunto dos números inteiros com restrição ao zero, ou seja, o zero não entra, tal que o x é maior que menos 8 e o x é menor que o 3. Né? Então, para o x ser maior que menos 8, pessoal, vai ser o que aqui? Ó? Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4... menos 3, menos 2, menos 1. O zero não pode fazer parte do conjunto, porque pertence aos inteiros com restrição ao zero. E a gente pula direto para o 1 e termina no 2, porque o x é menor que 3. Não tem o tracinho ali embaixo, ó, não é menor ou igual. Então, o 3 não faz parte do conjunto. Então, esse é o conjunto B. Agora, a gente pode fazer as operações entre eles. Né? A união com B. Ou seja, a gente vai ter que fazer a união dos dois conjuntos, do A com B. Como é que vai ficar essa união? Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Essa é a resposta aqui da união de A com B. Agora, na letra B, pede a intersecção com B. Ou seja, o que eu tenho de comum? O que eu tenho de elementos iguais nos dois conjuntos, pessoal? É o 1 e o 2, né? Como vocês podem perceber nos dois conjuntos, é só o 1 e o 2. Então, essa é a resposta aqui da letra B. E agora, pessoal, na letra C a gente tem que fazer A menos B, intersecção com A, intersecção com B. Né? Então, A menos B, a gente vai fazer direto aqui, ó. O que eu tenho do segundo conjunto da sequência, que é o B, né, já que é A menos B. O que eu tenho do conjunto B dentro do conjunto A? O 1 e o 2. Se eu eliminar, sobra quem no conjunto A? O 3, 4 e 5. Então, essa é a resposta aqui, ó, tá? Diz que estava entre parênteses. Agora, eu vou ter que fazer a intersecção desse conjunto com A intersecção com B. A intersecção com B, a gente já fez até aqui anteriormente. A gente já sabe que é 1 e 2, mas eu vou repetir. A intersecção com B é o que tem de elementos comuns entre os dois conjuntos A e B. O que a gente tem em comum? O 1 e o 2. Né? Então, vou colocar aqui 1 e 2. E aí, pessoal? A intersecção entre esses dois conjuntos, 3, 4 e 5 e 1 e 2, ou seja, o que tem de igual entre os dois conjuntos? Nada. Então, a resposta aqui é o conjunto vazio. Beleza? Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.